Eu acho que você já ouviu falar da história de Sansão, um homem forte que tinha sua força nos seus cabelos e que foi traído por Dalila. Eu fui desafiada a contar a história desse personagem. Aliás, eu escolhi esse personagem para contar a história dele, pelo simples motivo de não saber muito sobre isso. Eu queria estudar mais a fundo. E eu acredito que eu não aprendi tudo sobre a história, mas eu vou contar o que eu descobri e que não é muito falado. A história de Sansão, ela vai além de Dalila. Começa lá em Juízes 13, quando Sansão nasce. A mãe de Sansão, ela era estéril. E o anjo do Senhor visitou essa mulher, a qual não é citado o nome na Bíblia, visitou ela e disse que ela seria mãe de um menino que ele teria o poder, digamos assim, de um juiz, né? Ele livraria o povo de Israel dos filisteus. Naquela época, os filisteus tomaram conta de Israel. Então, Sansão tinha que agir como um juiz mesmo, né? Para livrar o povo de Israel. Daí, Sansão nasceu, cresceu, foi um menino muito abençoado. A Bíblia fala que ele foi um menino abençoado. Em Juízes 13, 25, fala: E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, em Zorá e Estaol. Sansão, ele acredito que até um certo momento da vida dele, até chegar ali mais ou menos a juventude dele, ele seguia assim os caminhos do Senhor. Só que um belo dia ele foi a um lugar chamado Tímina, onde haviam filisteus, que moravam filisteus. E ele conheceu uma mulher. Não falo o nome dessa mulher. E ela tinha um pai. Ela era filha de filisteu, ela era filisteia. E ele se apaixonou por essa mulher. Aí ele falou: vou me casar com ela. Ele foi, contou para os pais dele. Os pais dele não aceitaram, né? Falaram: você não casa com uma mulher que seja do nosso povo? Será que não tem nenhuma mulher aí que te agrade? Ele fala: não, eu quero casar com essa mulher. Tá, os pais só concordaram e ok. E aí ele foi levar os pais dele para conhecer essa mulher. Viram os pais, né, que os pais, né, foram a Tina para conhecer essa mulher e os pais viram que ela era bonita mesmo. Na verdade, no caminho, não posso me perder. Na verdade, no caminho, ele encontrou um leão, um filho de leão que estava bramando. Eu acredito que não exatamente no caminho, mas assim, desviando um pouco do caminho. Eu não sei se ele se afastou um pouco dos pais dele. Só sei que ele matou esse leão como se não fosse nada. A palavra diz que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele fortemente, que ele, acredito que dando muita força para ele, e ele matou esse leão como se não fosse nada. Ele foi e deixou o leão fora da estrada, deixou o leão afastado e seguiu o caminho dele. Foi lá, conheceu a mulher, os pais conheceram a mulher. E voltando para casa, Sansão, desviando-se do caminho novamente, foi ver o leão. Ele foi ver o leão que já estava morto. E aí ele viu que no leão morto tinha enxame de abelha e elas fizeram mel. Eu acredito que ele passou muito tempo lá em Timna, né? Pra chegar a fazer mel, deve ter passado alguns dias, não sei, um mês talvez. E aí ele foi, pegou esse mel que estava nesse animal morto e comeu e deu para os pais dele e eles voltaram, né? Andando para casa. Os pais dele não tinham conhecimento que ele tinha matado o leão e nem que ele tinha pegado o mel desse enxame de abelhas que estava no leão morto. Lembrando que quando o anjo visitou a mãe de Sansão, ele disse que ele seria um narizeu. Narizeu significa um homem separado, consagrado. Esse ser um narizeu é seguir uma lei do narizeado. E essa lei fala em Números 6, do 1 ao 8.
conta o que significa essa lei do narizeado. Acredito que tem mais regras, mas as principais são não beber vinho, não tocar nada morto e não cortar o cabelo. Isso não foi só Sansão que não deveria cortar o cabelo dele, senão ele perderia a força. Mas era porque ele era um narizeu. O que fazia com que ele tivesse força era o compromisso dele com Deus, era o relacionamento que ele tinha com Deus. É isso que fazia ele ser forte. Resumindo, ele era um narizeu, deveria ser separado e consagrado para Deus. Então, daí ele já descumpre uma regra que é tocar em animal morto. Ele não deveria ter tocado, mas ele tocou. Uma regra também que não está dentro dessas 3 que eu falei, mas eu acredito que também não era permitido ele casar com um filisteu. Ele estava casando com uma mulher que era filha de filisteu, então eu acredito que isso também não era certo. É tanto que os pais dele de início não concordaram. Então eles voltaram para casa e depois de alguns dias ele voltou pra... Então ele voltou, né, pra fazer um banquete antes do casamento. Naquela época era costume deles, tradição, não sei, de fazer uma festa antes de fato de entrar pra câmara nupcial. Era onde eles realizariam, né, ficariam juntos e aí eles finalmente seriam realmente casados. Então antes disso acontecer, tinha uma festa de 7 dias. Então ele fez esse banquete chamando 30 filisteus, eu acredito que eram 30 homens lá pra festejar com ele. Ali, e aqui também não fala que ele bebeu, não fala explicitamente que ele bebeu, mas fala que ele estava festejando. Filisteu, não, eles são pessoas pagãs, então acredito que eles bebiam. E Sansão já estava errado se casando com uma mulher que era filha de Filisteu, então acredito que ele sim tenha bebido, já estava descumprindo a segunda regra. Sansão, nessa festa, ele deu um enigma para os filisteus resolverem, oferecendo para eles uma quantidade de roupas, de tecidos que eram muito valiosos naquela época. Caso os filisteus descobrissem o enigma, Sansão daria essas vestes. E se os filisteus não descobrissem, eles que deveriam dar a Sansão essas vestes que eram valiosas. Então os filisteus obviamente não foram descobrindo, né? Acredito que essa parte também muita gente conhece, desse enigma, que diz: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E o pessoal nada de descobrir isso, né? Eles nunca descobririam. Se a mulher de Sansão queria se casar com ele, não tivesse falado para os filisteus. Por quê? Os filisteus chegaram na mulher e disse que se ela não descobrisse qual era a solução do enigma, não descobrisse o segredo do enigma, eles iriam colocar fogo na casa dela juntamente com o pai dela, ou seja, eles iriam matar ela. Então acho que ela estava amedrontada, insistiu, chorou durante esse tempo todo para Sansão, até que no 7º dia Sansão disse a ela o que significava o enigma. Então os filisteus foram e falaram para Sansão qual era o segredo do enigma, né? Eles descobriram. Sansão obviamente sabia, tanto que ele reclamou. Ele disse que ele não falou nessas palavras, mas ele disse que se a mulher dele se os filisteus não estivessem incomodando a mulher dele para falar sobre isso, eles nunca iriam descobrir. Sansão se irou de uma forma que, super irritado, foi até um lugar onde tinha uns asquelonitas. Eu não pesquisei, alguém, não sei se puderem me dar o que significa, mas eu sei que lá ele conseguiu essas roupas, essas peças que eram bem
bem valiosas. Eu acredito que fossem, não sei, vendedores ou algo assim, comerciantes, talvez. E ele pegou essas roupas e deu para aqueles que descobriram o enigma dele. Ele se irou, estava muito irado com toda essa situação, e ele voltou para casa dele. Ao invés dele se casar de fato com a mulher, ele foi para casa, ele voltou para casa dos pais dele. E o pai da mulher de Sansão, que seria a mulher de Sansão, deu ela para... fala que ela foi dada para um companheiro de Sansão. Acredito que ela se casou com esse companheiro de Sansão. Tá, então Sansão já nem sabia e perdeu a sua mulher. Enfim, eu não sei se eles imaginaram que Sansão não iria voltar ou algo assim. Quando Sansão, na verdade, Sansão voltou. Quando ele voltou, ele ia entrar, ele foi com um cabrito. Acho que pra fazer uma festa de noivado, não sei, ou de casamento. E aí, quando ele estava entrando na câmara nupcial, o pai da mulher disse, não. A sua mulher, que não é sua mulher, já foi dada ao seu companheiro. Então, Sansão se irou novamente. Sansão, dá pra ver que Sansão era um rapaz impulsivo, se irava com muita facilidade, se irava com tudo que acontecia. Ele fazia muita coisa no natural, ele não perguntava pra Deus se ele podia fazer, sabe? Ele não se questionava se isso era certo, se isso era errado. Ele só ia e fazia com as próprias mãos. Ele tinha, eu não sei se é porque ele tinha força o suficiente, sabe? Ele era destemido, então talvez ele achava que podia fazer sempre tudo o que quisesse. Daí, Sansão foi com toda essa ira dele e colocou fogo na seara dos filisteus. Tacou fogo lá em tudo na seara. E aí os filisteus começaram a se perguntar por que Sansão tinha feito isso. Eles sabiam que tinha sido Sansão. E acredito que pelas fofocas que vinham, todo mundo já ficou sabendo que Sansão fez isso porque ele estava muito chateado, porque ele tinha perdido a mulher, porque o pai da mulher queria se casar, deu ela para um companheiro dele. Então, os filisteus, não sei o que deu na cabeça deles, sinceramente, eles foram atrás e queimaram ela, que seria a esposa do Sansão, e o pai. Queimaram o pai da menina e ela. Queimaram os dois, provavelmente vivos. Isso pra mim é algo assim muito triste, e as histórias que eu ouvi antes, desde mais nova, eu não tinha ouvido sobre isso, sabe? Eu só ouvi a parte da Dalila. Mas sim, ele ia se casar com a mulher, só que foi dada pra outra pessoa e ainda morreu queimada. Bom, Sansão novamente se irou, né, demais. Imagino que ele ficou muito chateado porque, poxa, a mulher morreu queimada juntamente com o pai dela. E ele até questiona todo mundo. Então lhes disse Sansão, disse pros filisteus, assim uma vez de fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Ele machucou muito os filisteus. Machucou ao ponto dos filisteus irem para Judá. Era uma cidade que não era a cidade deles. Eles foram para lá. E eu acredito que os homens de Judá não gostaram disso, porque quem ia gostar de ver filisteus por ali? Obviamente eles não gostaram. Eles souberam que tinha sido Sansão que tinha ferido eles sabiam que o motivo dos filisteus estarem em Judá era Sansão, que Sansão tinha os ferido. Então o que o povo de Judá fez? Foi buscar Sansão, amarraram ele e levaram ele para que os filisteus matassem ele. Eles não queriam eles estavam amedrontados, não queriam que os filisteus ficassem lá. Então eles pensaram, vou pegar Sansão e vou fazer com que os filisteus matem ele, e assim a nossa terra fica livre de filisteus. Eu acredito que tenha sido isso. Indo Sansão amarrado até uma cidade de Leí, que era onde os filisteus estavam esperando para matá-lo, Sansão viu uma carcaça, uma queixada de jumento, acho que é um maxilar ou uma carcaça,
que ela não estava seca ao ponto de se quebrar muito fácil, ela estava fresca, ou seja, estava bem dura. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e estavam queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E ele achou a queixada, tomou-a e feriu 1000 homens. Ele feriu 1000 homens. Acredito que batendo, matando, não sei se morreram, se chegaram a morrer, mas ele feriu 1000 homens. Era muita gente. Acredito que ele também poderia estar cansado, com sede, ferido. E nesse momento ele clamou ao Senhor. Ele, com muita sede, diz assim, Juízes 15:18. E como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o nome de a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Então, Sansão ali feriu aqueles homens, e ele foi depois disso, ele foi para um lugar chamado Gaza. Lá ele conheceu uma prostituta e dormiu com ela, né? E os filisteus estavam de olho para caçar ele, para matar. Eu acredito que o pessoal tá virado com ele, completamente assim, nossa, ele tá destruindo os filisteus, né? Então, eu acredito que aí os filisteus começaram a se perguntar qual era a força de Sansão, de onde vinha a força de Sansão. É aí que Dalila entra. Sansão foi para um lugar chamado Vale do Soreque, e ele conheceu Dalila. Aqui fala, em Juízes 16, que ele se afeiçoou a ela. Ou seja, ele se apegou a ela. Então, acredito que eles estivessem juntos há um tempo já. Sei lá, talvez meses. Acredito que anos não, mas eles estariam juntos há um tempo. Daí, eu acredito que fosse um relacionamento conturbado, que eles não tinham um relacionamento muito legal, muito saudável, provavelmente. Dalila, ela foi questionada ou foi perguntada pelos filisteus, e acho que questionada, né? Como que Sansão tinha essa força. Para os filisteus terem ciência ou saberem que Dalila estava com Sansão, provavelmente eles estavam juntos há muito tempo. Então eles falaram com Dalila: olha, se você descobrir qual é a força dele, como que ele fica forte, e como que ele perde a fraqueza, na verdade, como que ele ficaria fraco, né? Qual o segredo da força dele? A gente vai te dar essa certa quantidade de dinheiro, que acredito que fosse muito para ela naquela época, tanto que ela nem hesitou, ela só aceitou e ok, e já foi lá aquela saga que eu acho que todo mundo conhece, que ela começou a insistir para Sansão e perguntar qual era o segredo da força dele. Sansão, por diversas vezes, foi mentindo, foi enrolando ela, sabe, e ela insistindo. Um relacionamento conturbado. Ele estava tão cego que não percebeu que ela estava insistindo tanto em descobrir qual era o segredo dele. Ele estava tão cego que diz que por essas vezes que ele até chega a mentir para ela, ele fala que é com algum tipo de cipó, que é algum tipo de corda, ele vai mentindo para ela, só que quando ela chama, todas as vezes que ele diz o que é, mentindo, claro, quando ela chama os filisteus, ela grita, Sansão, tá vindo aí os filisteus, e aí eles desatam os nós de tudo. Ele tava tão cego que ele não percebe que ela tava o tempo todo, sabe, querendo trair ele. Bom, acontece que por muito tempo, eu não sei quanto tempo foi, ela fica insistindo, até que ele conta que nunca tinha raspado o cabelo. Sansão já tinha descumprido 2 regras e só tinha uma ainda que vinculava
a, a responsabilidade dele como juiz. Ele ainda não tinha raspado o cabelo. Então, começou a chover aqui, mas eu acho que dá pra me escutar. Então, Sansão conta pra ela que o segredo estava no cabelo dele, que ele nunca havia cortado. Então, um dia ele dormiu e ela raspou o cabelo dele. Eu não sei como foi isso, porque se alguém começa a tentar cortar o meu cabelo, raspar o meu cabelo à noite, quando eu estiver dormindo, eu provavelmente vou perceber. Mas eu acho que é isso que a cegueira faz. Ele estava numa cegueira espiritual tão grande que ele não percebeu. Ou ele estava cego, não conseguia enxergar, sabe, todo aquele mal que ele já estava acompanhando ele por muito tempo. E daí ela corta o cabelo dele e ela mesma chama os filisteus, e os filisteus capturam Sansão. E nesse momento, os filisteus arrancam os olhos de Sansão e levam ele para uma prisão, acorrentado para moer cereais. E ele fica preso durante um tempo, porque a palavra fala que o cabelo dele começa a crescer. Daí, Sansão foi preso, ok, então os filisteus estavam felizes, estavam debochando, estavam rindo, porque eles diziam que o Deus deles, dos filisteus, tinha ajudado eles a capturar Sansão, a descobrir qual era de onde vinha o segredo da força dele. E ali eles zombavam e riam. E havia uma festa muito grande, que era um grande sacrifício, acho que de época em época que acontecia, um sacrifício para um deus dos filisteus chamado Dagon. Então eles foram se reunir todos os príncipes, muitos homens, nesse templo chamado Templo de Dagon. Lá eles estavam adorando, festejando, e aí surgiu na cabeça de alguém, para que chamassem ou trazessem Sansão para aquele templo, para que eles entertessem o pessoal da festa. Olha só que coisa mais triste. Ali levaram, né, Sansão e humilharam ele. Fizeram com que ele brincasse, entertessem o povo que estava lá. Humilharam Sansão. Eu não consigo imaginar o quanto Sansão foi humilhado naquele momento. E daí, Sansão, ele em algum momento, né, pediu para que alguém levasse ele, para que ele apalpasse os pilares daquele templo, né? Sansão, acredito que no tempo que ele estava na prisão, ele se aproximou de Deus. Ele sabia que ainda havia chance de cumprir aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele, que era salvar o povo de Israel dos filisteus. Eu acredito que ele tenha voltado, sim, tenha se redimido com Deus. E daí ele clama ao Senhor, quando ele está nesse templo, ele clama ao Senhor, né? Acho que é um último clamor, e ele diz: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ou seja, ele queria se vingar ainda pelos olhos que tinham tirado dele, né? Imagina seus olhos serem arrancados, assim, realmente muito triste. E também, provavelmente, muito doloroso. E daí o Senhor diz que Sansão abraçou as 2 colunas do meio, né? Ele abraçou as 2 colunas do meio, que sustinha a casa, o templo, e simplesmente derrubou as 2. E no momento que ele estava derrubando, ele disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. Tinha muita gente.
só em cima dessa casa tinha 3.000 homens. 3.000 homens só em cima. Então embaixo, imagina que estavam todos os príncipes, né? Então ele matou muita gente. Diz que Sansão matou mais pessoas na morte dele, que também foi a morte dele, do que ele matou em vida. Então ali foi cumprida a promessa que o Senhor tinha para a vida dele, que era ser um juiz de Israel. Então, infelizmente, infelizmente pela desobediência de Sansão, os dias dele não foram longos. Ele não teve um relacionamento saudável, ele não teve uma esposa, um casamento, ele não teve nenhum casamento, né, um casamento feliz. Ele teve um relacionamento conturbado, ele teve uma vida de prostituição, uma vida fora dos caminhos do Senhor. E o pecado dele não foi só confiar em Dalila. Sansão ele já estava cego desde muito tempo na vida dele. Ele já havia descumprido as leis que o Senhor tinha para com a vida dele há muito tempo. Ele já andava no caminho do pecado há muito tempo. E é isso que acontece quando a gente se desvia. A morte dele foi a morte física e também uma morte espiritual, pois ele estava cego. Então, depois que Sansão morreu ali naquele templo, os irmãos dele buscaram o corpo de Sansão e ele foi sepultado juntamente com seu pai, o Manoá, e ele foi sepultado na cidade dele de Zorá. Bom, que sejamos obedientes, que nunca desviemos dos caminhos do Senhor, que sempre estejamos firmes nas promessas. Deus tem promessa para cada um individualmente. Cada um de nós temos um propósito na nossa vida. E se Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele quer pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele vai cumprir, né? Mas para que a nossa vida seja uma vida boa, seja uma vida abençoada, seja uma vida cheia de prosperidade, cheia de sonhos, de felicidade verdadeira, a gente não tem como desviar. Sansão, ele desviou desde muito jovem dos caminhos do Senhor e a vida dele não foi uma vida saudável, não foi uma vida abençoada por Deus. Sempre foi um erro atrás de outro erro, atrás de outro erro. Ele nunca perguntava para Deus. O único momento que mostra que ele falou com Deus, aqui na história dele, foi quando ele clamou ao Senhor e pediu uma última força. Não, na verdade foram duas. Foi quando ele clamou ao Senhor porque ele não queria morrer, estava com muita sede, que o Senhor fendeu a rocha. E quando ele clamou ao Senhor para que desse a última força para que ele matasse os filisteus. Só que ele nunca perguntava para Deus os detalhes. Senhor, será que é essa mulher mesmo que eu devo me casar? Senhor, será que ele não tinha o Senhor na frente dele, guiando ele? Ele tinha a força dele, talvez por ter a força dele, ele achava que poderia fazer tudo conforme ele mesmo queria. Ele fazia tudo o que ele queria, não o que Deus queria para ele, né? Ainda assim, ele foi um herói da fé. Ele foi um homem que pôde salvar o povo de Israel, mesmo no último momento conseguiu livrar o povo de Israel dos filisteus e traz uma lição pra gente: obediência.